Bem, gente, retornamos aqui com a TV Anacom e temos o privilégio de estar aqui ao lado do Dr. Nestor Duarte, que é um ícone do direito civil e está brilhantando também aqui esse primeiro congresso do direito imobiliário e condominial do Espírito Santo. Dr. Nestor, qual a importância de um evento desse para a área imobiliária condominial? Quero, em primeiro lugar, cumprimentar os organizadores desse evento, ao mesmo tempo agradecer a esse honroso convite que aceitei muito feliz, que muito me alegrou e muito me envaidece. Não tinha de início e antes de aqui chegar a noção da dimensão que poderia esse evento ter. Ele é esplêndido e de uma importância ímpar. Por quê? Se pararmos e voltarmos à história do Brasil de algumas décadas atrás, nós vínhamos um país estritamente rural. Veio então o Estatuto da Terra, bastante oportuno. Hoje, nós temos um país predominantemente urbano e que em cidades, não só as grandes, mas mesmo em cidades médias, proliferam os condomínios. Também os escritórios, porque pelo alto valor do metro quadrado em grandes cidades e cidades maiores, há necessidade de edifícios. E a convivência em condomínio, ela é dificultosa por natureza. Já era a velha máxima do direito romano, mater richarum, mãe das rixas. E para colocar fim às rixas, é preciso de ordem. E a ordem só pode vir de normas legislativas, de regras sociais suficientes para, por cobro, as diversas questões, orientar, dirimir dúvidas. E um evento dessa natureza capacita os estudantes, os advogados, os operadores do direito e as pessoas em geral que vivem em condomínio para essa convivência pacífica que deve ser sempre almejada no condomínio, minimizando a máxima de mãe das rixas. Enfim, minimizar as rixas. E só um evento dessa natureza é que pode disseminar o conhecimento necessário, a compreensão necessária para que isso seja alcançado. Então, só por isso, esse evento merece todos os encômios e, uma vez mais, o agradecimento por aqui poder estar e participar juntamente com os colegas de exposição, as pessoas que nos assistem e dizer que também aprendi muito com os demais expositores. O direito é assim. Nós, todo dia, aprendemos com os nossos alunos, com os nossos colegas, não só com os nossos professores. Aprendi muito também. Muito obrigado. Dr. Nestor, falando um pouquinho mais especificamente do seu tema, né, o que é que ele pode congregar, pode contribuir aí para essa comunidade ou coletividade, tanto imobiliária quanto condominial? O meu tema, posso dizer, foi um tema restrito. Diz respeito à inconstitucionalidade da disposição do Código Civil que permite a mudança da destinação do edifício residencial para comercial, bastando 2/3 dos condôminos. No texto antigo do Código Civil, exigia-se a unanimidade. E isto é tão relevante que Caio Mário da Silva Pereira, muito antes do Código Civil, e numa época em que a lei do condomínio nada dispunha sobre isso e estabelecia quórum de 2/3, já afirmava que, sem mesmo uma disposição legal, para mudar a destinação, tinha que haver a unanimidade, e trouxe em abono julgado do 2º Tribunal de Alçada Civil, que, à época, era o tribunal especialista em matéria condominial. Não precisava nem de lei para se exigir a unanimidade. E isso tem uma lógica, tem uma razão de ser, pois se o direito de propriedade é de índole constitucional, a lei ordinária não pode ferir essa índole. É certo que pode haver abuso, um condômino renitente sem
sem muita razão ou sem razão alguma. Para isso, existe a figura do abuso do direito, que podemos acompanhar uma definição de que gosto muito, que é a lesão, e é do professor Limão de França, que é a lesão que se faz ao direito alheio no exercício de um direito próprio, que em princípio é regular. Ora, em princípio é regular insurgir-se, mas insurgir-se sem motivo, sem uma razão convincente, torna-se abusivo. Nesse caso, qual é a solução possível? Do ponto de vista jurisdicional, talvez arguir a inconstitucionalidade, não em controle concentrado, não é o caso, mesmo em um controle difuso. Inconstitucional por quê? Porque o direito de propriedade abarca usar, fruir e dispor. Ora, se o proprietário está sendo impedido de usar para aquela mesma finalidade que ele adquiriu, ele está sendo lesado num dos aspectos do direito de propriedade. Daí, em princípio, o vício da inconstitucionalidade, o que também pode ser cobrada, pode ser debatida sob a ótica do abuso dos direitos e pensarmos que a inconstitucionalidade não se presume. De minha parte, eu entendo que os elementos são suficientes para arguir a inconstitucionalidade, incidentalmente, nos processos em que um condômino tiver sido compelido a abandonar a sua residência para ceder contra a sua vontade a uma modificação de finalidade. Evidentemente, não pode ser, e como disse, uma conduta abusiva. Para isso, existem normas, hoje positivadas, para coibir o abuso do direito. É assim que eu vejo e, em princípio, me parece mesmo que há inconstitucionalidade, que talvez possa vir a ser contornada com a arguição, em cada caso, de abuso do direito, que também é uma tese sustentável, e, em havendo motivos de ordem pessoal, mas chegando-se à conclusão de que aquela necessidade deva ser atendida, é também uma alternativa, uma indenização, tal qual ocorreria se o edifício tivesse sofrido um sinistro e o seguro pagaria aquela importância. De qualquer modo, a EIVA aí está. Como solucioná-la? Pode ser pela arguição de inconstitucionalidade, pode ser pelo exame da matéria a título de abuso do direito e, por fim, uma solução, vamos dizer assim, paliativa, com uma indenização compatível àquele proprietário que não deseja a transformação do edifício. Isso não retira, evidentemente, essas últimas soluções, não retira o vício de origem da inconstitucionalidade, que me parece evidente. Pessoalmente, eu estou completamente de acordo com a sua posição. Se a gente se lembrar aí dos motivos pelos quais o projeto de lei foi feito e depois, posteriormente, a alteração da lei, do artigo, que mudou da unanimidade para 2/3, a gente percebe que, eu pelo menos costumo usar a seguinte ilustração, foi uma bomba atômica para matar uma formiga, porque quiseram resolver um problema pontual de algumas cidades, como a subutilização ou as questões dos prédios antigos, dos centros das grandes metrópoles, e aí eles acabaram... porque a lei ela não prevê, não fala geograficamente de um local. Assim como a locação para temporada, essa lei também ela serve para o Brasil inteiro. Então, veja a temeridade que é você praticar um condomínio de 12 unidades, onde uma pessoa, de repente, compra metade ou 2/3 dessas unidades, está do lado de um hospital e ela é residencial, ela quer fazer uma clínica ali. E os outros, que ela tem 2/3, ela modifica a convenção e diz, a partir de hoje, esse condomínio não é mais residencial, ele é comercial. Então, a gente percebe que há aí, certamente, uma temeridade muito grande com isso. E o correto, como o senhor disse, aí seria essa arguição. A oportunidade que nós tínhamos agora era nesse anteprojeto de lei da alteração do Código Civil, mas me parece que vão manter isso, da forma que está,
apenas trazendo aí um ingrediente de o poder público poder requisitar, solicitar essa modificação aí para 2/3. Mas, enfim, a sua palestra foi excepcional, seus argumentos foram muito convincentes. Agradecemos muito a sua participação nesse congresso. Eu que agradeço essa oportunidade e alegria de estar com pessoas tão simpáticas, tão acolhedoras. Muito obrigado. Obrigado, gente, e continuamos aí com as entrevistas na TV Anacom.